Olá, bem-vindo ao canal do YouTube. Hoje quero mais uma vez trocar ideia com vocês, falar algumas opiniões que eu tenho a respeito de alguns assuntos. E hoje eu vou falar alguma coisa do ponto de vista social, uma coisa mais do ponto de vista social, mas que também envolve questão econômica. Embora eu acredite que esse ponto que eu vou falar hoje é mais social do que econômico, e que envolve ética, moral, que é o pré-julgamento que a sociedade faz das pessoas, levando em consideração quase que exclusivamente de um fator, que é o recurso financeiro que as pessoas têm. Então, a tendência é que as pessoas valorizem mais aquele que tem recurso financeiro simplesmente pelo fato dele ter recurso financeiro. Então, todas as atitudes que uma pessoa com recurso financeiro tomar, todos os gestos que ela tiver, vão ser geralmente considerados pela maioria da sociedade como gestos a serem valorizados. Então, por exemplo, uma pessoa que tenha bastante recurso financeiro, mas que leve uma vida simples, goste de uma vida simples, hábitos simples, se vista de maneira simples, anda com um carro simples, come comidas simples. Então, essa pessoa tende a ser vista pela sociedade da seguinte forma: olha que isso sim, que é uma pessoa de valor, porque ela tem bastante recurso financeiro e leva uma vida simples, sem luxo. Então, isso tende a ser valorizado. Um segundo exemplo, uma pessoa que não tenha tanto recurso financeiro, não tenha um patrimônio tão grande, mas que consegue levar uma vida um pouco mais sofisticada, que coma pratos mais elaborados, que ande com um carro mais confortável, que gosta de morar numa casa um pouco mais luxuosa. Então, essa tende a ser comparada com o primeiro exemplo de forma pejorativa, digamos assim. Então, ela tende a ser menos valorizada do que o primeiro exemplo. Então a sociedade vai falar: essa nem tem tanto recurso, olha aquela outra primeira lá que tem muito recurso e vive de maneira simples. E essa que não tem tanto recurso leva uma vida mais sofisticada. Então, só nesse ponto, o segundo exemplo, a segunda pessoa, já se tornou pior perante a sociedade do que a primeira, do que a primeira pessoa. E por que isso me incomoda um pouco? É pelo fato da sociedade fazer esse pré-julgamento de maneira rasa, de maneira pouco profunda, enxergando somente a questão econômica, a questão financeira, sem levar em consideração um segundo passo, analisando a pessoa. Esses dois exemplos que eu dei, analisando essa pessoa como é que ela é de fato. Ela é simples no modo de viver e também é simples na sua relação com a sociedade, na relação que tem com as pessoas. Ela também leva essa humildade para esse campo, ou ela é simples só em relação aos recursos financeiros? A segunda, será que ela tem algum defeito em relação às suas relações com a sociedade? Ela humilha as pessoas, ela é pouco humilde também assim no trato com as pessoas? Ou ela simplesmente é uma pessoa que leva uma vida um pouco mais confortável em relação ao primeiro exemplo, mas que a sua relação com a sociedade não é afetada? Então, acho que o principal deveria ser isso, fazer uma análise de como são as pessoas de fato, não simplesmente pelo estilo de vida que levam.
o fato de uma pessoa com poder aquisitivo grande levar uma vida simples não a torna melhor do que ninguém. Até porque você não sabe, ou a princípio a sociedade não fez essa análise, se essa pessoa de fato é humilde de coração, né? Ou a vaidade dela mora em outros lugares. Só o fato, é muito superficial fazer uma análise em cima só do fato que ela tem recurso financeiro para levar uma vida muito melhor do que ela leva e ela opta por viver uma vida mais simples, né? Então são várias questões a serem analisadas, né? Ela pode levar essa vida mais simples porque a criação dela foi simples, né? Porque ela batalhou, porque ela dá valor às coisas, e a vaidade dela, ou o prazer da vida dela não mora num carro luxuoso, numa casa luxuosa, ou de comer um prato elaborado. Ela, pelo contrário, às vezes gosta das coisas mais simples porque remete a um momento da vida dela que ela gostou ou que ela tem saudade, né? Então isso nada tem a ver com a pessoa em si, né? Se ela é uma pessoa boa, uma pessoa humilde, uma pessoa generosa. Isso é uma simples opção que ela fez por levar a vida daquela forma. No segundo caso também, o fato dela ter recursos financeiros não tão grandes, mas que possibilita ela ter uma vida mais confortável, e ela quer ter uma vida mais confortável, isso não a torna pior do que o primeiro exemplo, né? Ela simplesmente optou por levar uma vida dessa forma, né? Talvez também pela criação, pela infância, pelo sofrimento que teve ao longo da vida ou não, né? Ou ela quer esquecer um momento ruim da vida e agora que ela batalhou, alcançou um padrão mais alto, não se tornou rica, não tem um patrimônio muito grande, mas ela conseguiu conquistar um padrão mais alto que era o que ela queria ter, né? Então isso não a torna uma pessoa negativa e tampouco uma pessoa inferior ou, né, pior do que aquele primeiro exemplo que dei, né? Então essa questão ética da sociedade, essa questão moral, essa falta da análise moral, né, ou essa falta de preparo para analisar as coisas de forma mais profunda, é que incomoda um pouquinho, né? Então eu acho que todos nós deveríamos, antes de fazer um pré-julgamento das pessoas, analisar outras questões envolvidas, tentar pensar de forma um pouco mais profunda e ser menos superficial nessas análises, né? Deixando ou tornando uma pessoa pior pelo estilo de vida que ela tem, ou uma melhor pela vida simples que leva, podendo levar uma vida melhor. Então acho que somente esse fato econômico, financeiro e de estilo de vida não torna ninguém pior ou melhor do que ninguém, né? Talvez esse que tenha recurso financeiro e que leve uma vida simples seja moralmente muito pior do que esse que batalhou para alcançar um padrão melhor de vida e que leva essa vida porque optou por ter essa vida. Então, nem um caso e nem outro condizem com uma realidade assim de cara, sem que você faça uma análise mais profunda. Então, era isso que eu queria comentar um pouquinho hoje. Mais para frente a gente retoma a discussão em outros vídeos.